Bom, então agora a gente já começa então oficialmente, então. Bom, tá todo mundo conseguindo ver aí a apresentação. Esses são boa noite primeiro, né? Esses são só alguns slides que eu estou colocando. Isso aqui é uma junção de algumas apresentações que eu vou fazendo, né? Principalmente a base que eu vou usar nessa discussão de hoje é aquele tradicional livro que a gente tem, que é esse aqui, tá? O livro A Origem, tá? Que são quatro visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, tá? Que é nosso aqui da BC2 em parceria com a Thomas Nelson Brasil, tá? É um livro que conta essas quatro visões: criacionismo da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, design inteligente e criacionismo evolutivo. O que nós vamos trabalhar hoje especificamente é o criacionismo evolutivo, apenas ele, tá? Nas outras discussões que a gente já teve aqui no grupo, vocês tiveram até algumas coisas, algumas conversas que eu fiz com vocês, tiveram também com o Tiago também, né? O Thiago Pereira falando aí sobre teoria da evolução e tudo mais. Eu queria ter participado, só que nos dias que teve eu tive aula junto, eu ainda tentei participar ainda, mas a minha boa internet aqui, onde eu me dividi, uma no computador e outra no celular, não aguentou. Tá? E aí ou eu ficava assistindo aula ou eu ficava assistindo aqui, só que a aula era ao vivo, não era gravada, e aí complicou e eu não consegui me dividir, tá? Mas o Thiago aí, ele passou muita coisa para vocês aí, eu consegui ver algumas coisas numa das apresentações, aí, parte sobre teoria da evolução e tudo mais. Então, o que eu vou fazer hoje é juntar toda a conversa que a gente já teve anteriormente, teve até uma outra discussão que a gente já falou sobre questão de cosmologia e tudo mais, algumas coisas sobre modelos de interação entre fé e ciência, tá? A gente deu um panorama bem, bem rápido, inclusive, tá? E hoje, especificamente, eu vou trabalhar com esse tema, tá? Criacionismo evolutivo, especificamente o criacionismo evolutivo. No livro, esse livro que eu falei para vocês, A Origem, de onde eu tirei também as bases das bases do criacionismo evolutivo, tá? Tem as outras visões, tem uma discussão e tudo mais. Quem nunca leu esse livro, ou ainda não vai adquirir, ou está esperando chegar, alguma coisa do tipo, esse livro, a estrutura dele é mais ou menos o seguinte: você tem as quatro visões, que vamos dizer se são quatro capítulos, entre aspas, né? É como se fosse uma junção de quatro capítulos ou quatro unidades, tá? E para cada unidade, para cada capítulo, tem a exposição central, ou a exposição da visão, por um autor, e os outros três autores, porque como são quatro temas, vai ter quatro autores, tá? Então, em cada unidade, cada capítulo, um autor apresenta a visão, os outros três vão fazer críticas a essa visão, e aí depois, no finalzinho do mesmo capítulo, tem uma réplica do autor que fez a apresentação. Depois, no próximo capítulo, na próxima unidade, vira novamente. Então, por exemplo, no capítulo sobre criacionismo da Terra Jovem, tá? O Ken Han vai fazer a apresentação do Criações da Terra Jovem. Depois vai vir a Deborah Hassman, Stephen Meyer e o Hugh Ross falando sobre, ou fazendo críticas ao criacionismo da Terra Jovem. E no final, fechando, vem a réplica do Ken Han, replicando essas críticas do criacionismo da Terra Jovem. Depois vira, no próximo capítulo, na próxima unidade, criacionismo da Terra Antiga, por Hugh Ross. Os outros três vêm criticar e no final o Hugh Ross faz uma réplica. E assim vai indo. Tá? É mais ou menos essa estrutura. Mas hoje a gente não. Aqui o que a gente vai trabalhar não vai ser isso, não vai ser esse estilo de réplica ou tréplica ou crítica ou qualquer coisa do tipo. Obviamente, dentro da discussão, a gente pode fazer isso à la vontade. Vamos criticar, tá errado, tá certo, onde é que tá certo, onde é que tá errado, tranquilamente, tá? Mas dentro do criacionismo evolutivo, tá? Especificamente, nós vamos trabalhar apenas com o criacionismo evolutivo. Tá? Então, o que eu quero fazer com vocês hoje é basicamente isso: uma introdução, uma rápida apresentação do criacionismo evolutivo e uma conclusão. Basicamente seria isso. Bom, e aí tem o tradicional texto do Salmo 19, onde eu coloco como se fosse o Salmo da criação, vamos colocar assim, ou o Salmo que integra
ciência e teologia no mesmo texto, vamos colocar mais ou menos assim, tá? Bom, e aí tá o texto bastante conhecido, tá? E aí tem uma descrição, tem uma narrativa. Gente, tá quente mesmo, velho, não tá um ventinho aqui. E aqui vocês observam no Salmo 19 que tem uma descrição que o salmista está fazendo, tá? Veja, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então ele está fazendo uma narrativa aonde ele está apresentando que a criação está fazendo declaração ou está, vamos dizendo assim, anunciando ou apresentando o Criador para os homens que estão observando a criação. Tá? E aqui tem uma conjunção bastante, vamos dizer assim, bastante completa, porque você tem a parte da criação e você tem a parte a parte teológica, né? A apresentação teológica, porque isso aqui é um texto bíblico, inclusive. Tá? E aqui observe como é que está a narrativa que o salmista está fazendo. Tá? E aí depois a gente pode, inclusive, detalhar um pouquinho mais esses 6 versos aí. A gente vai ver alguns detalhes a mais dele um pouquinho mais para frente, tá? Bom, e aí o que eu vou fazer com vocês aqui na apresentação do criacionismo evolutivo? Vou fazer uma ordem comparativa, ou seja, eu vou pegar a questão do criacionismo evolutivo e vou apresentar eles dentro de algumas que eu estou chamando de ordem comparativa, que dá para fazer essa mesma estrutura apresentando ou movimentando o criacionismo evolutivo comparado com as outras visões. Tá, então é mais ou menos isso que eu vou fazer. Aqui a tradicional figura que eu gosto sempre de apresentar, né? Que é uma imagem muito bonita do Hubble, tá? Onde você tem 10.000 galáxias. Tá? Cada pontinho desse aqui não é uma estrela, é uma galáxia. Tá? Então são 10.000 galáxias. Depois, se quiser, você pode imprimir essa imagem, pegar uma caneta e ir marcando ponto a ponto, tá? Que vai ter as 10.000 aí. Tá? Bom, então, dentro de uma parte de comparação, de efeito comparativo, como é que eu quero apresentar para vocês o criacionismo evolutivo? Quais são as bases, né, dentro dessa estrutura? Definição e bases, criação do universo e da Terra, a gente já trabalhou isso um pouquinho, né? Então aqui vai ser bastante rápido. Criação da vida, do homem e da mulher, porque isso aqui o Tiago já conversou com vocês, então eu vou passar isso bastante rápido também. Como é que fica a questão do pecado e da queda? E aí tem modelos. Eu não vou trabalhar os modelos especificamente, tá? Inclusive tem até um livro que eu vou fazer indicação para vocês aqui, mas eu vou apenas apresentar que tem vários modelos, não só um, mas tem vários modelos, tá? E a parte do dilúvio, onde é que o dilúvio entra dentro do criacionismo evolutivo, tá? Bastante panorâmico também, não dá para detalhar, mas eu vou depois, no finalzinho, eu vou apresentar algumas obras para vocês, tá? Quem não conhece, principalmente, mas depois pode dar uma olhada, pode ler um pouquinho mais. Bom, então vamos lá, criacionismo evolutivo. O que é isso? Da onde é que saiu isso, tá? Então, só como uma introdução, tem aí uma outra belíssima imagem do Hubble, né, a galáxia de Sombreiro, tá? Ou a galáxia também chamada de M104, tá? Uma galáxia linda, tá? Isso aqui é uma galáxia. Cada um desses pontinhos que estão aqui tem algumas que são estrelas, por causa da visão que a gente tem da Terra até essa galáxia, tá? Mas a maioria dos pontos aqui são isso aqui, por exemplo, no formato de cruz é uma estrela, mas essas aqui, por exemplo, essa bem pequenininha aqui já são galáxias, tá? Bom, então uma definição bastante simples, bastante curta e rápida, tá? Lembrando que eu estou me baseando no texto da grande Deborah Hassman, tá? Que escreveu a parte do criacionismo evolutivo nesse livro A Origem, tá? A definição bastante simples seria essa: criacionismo evolutivo é a visão de que Deus criou o universo, a Terra e a vida ao longo de bilhões de anos, e que o processo gradual da evolução foi trabalhado e governado por Deus para criar diversidade de toda a vida onde? Na Terra.
Em outras palavras, ou desmanchando um pouco mais essa definição que a Deborah Hassman coloca, criacionismo evolutivo, então, é a visão que Deus criou tudo. Universo, galáxias, estrelas, terra, tudo, tudo. Ao longo de bilhões de anos. A gente tem processos evolutivos, cosmológicos e astronômicos no meio de tudo isso. Tá? Então o universo tem quase 14 bilhões de anos, vamos arredondar para 14 bilhões de anos, né? Na realidade o universo tem 13,82 bilhões de anos, mas vamos arredondar para 14 para facilitar os números, tá? Físico físico teórico não é tão detalhista com relação à questão de números, então vamos arredondar as coisas, 14 bilhões de anos, tá? A Terra tem aí seus quase na faixa de 4,6, 4,7 4,67 bilhões de anos, tá? E a vida tem aí, o Thiago trabalhou isso com vocês, mas a vida aqui na Terra aí tem uma certa discussão de quando é que ela surgiu, mas começa ali entre 3,8 e 4,2 bilhões de anos aqui na Terra. A gente não sabe se tem vida fora da Terra, né? Então começou mais ou menos nessa faixa aí, e todo esse processo, tá, foi criado, trabalhado e governado por Deus. Isso a nível cosmológico e astronômico. Aqui na Terra, o processo que Deus utilizou para criar a diversidade de toda a vida, e aí quando eu falo de vida é tudo, plantas, animais, bichinhos, cachorrinhos, gatinhos e por aí vai, tudo isso é um processo gradual de evolução e que Deus também trabalhou ou trabalha, governou e ainda governa sobre todo esse processo na hora de criar toda a diversidade. Tá? Definição é isso. Ou seja, em outras palavras, nós conseguimos olhar para toda a criação, nós conseguimos ver tudo criado, nós conseguimos estudar processos físicos, biológicos, químicos, bioquímicos, biofísicos, tá? Porque Deus criou todas essas coisas utilizando as coisas que nós estudamos. Veja que tem um processo duplo aí. Eu vejo as coisas como elas são, os processos como as coisas funcionam, eu estudo isso em laboratório, em equações, em teorias e tudo mais, e do outro lado, vamos dizer assim, eu consigo ver que Deus criou todas essas coisas utilizando as ferramentas que é essas coisas que eu estou no laboratório, que eu estou dentro da academia estudando. Veja que a coisa é dupla. Tá? Deus ele construiu todas as coisas e eu, como cientista, consigo ver alguns desses processos, que nós chamamos de ciência, por onde Deus criou todas as coisas. Então eu consigo ali deduzir as equações ali, dizer, ó, o Big Bang foi assim, período de inflação, a gente tem uma supernova e tudo mais, eu consigo descrever a criação de estrelas, galáxias e tudo mais. Então Deus utilizou desses processos para criar todas essas coisas que eu estou observando. Essa é a definição de criacionismo evolutivo. Tá? Eu não sei se eu já trabalhei com vocês anteriormente aqui, eu acredito que sim, mas eu vou retomar esse ponto aqui. Criacionismo significa a visão de que Deus criou todas as coisas. Criacionismo é isso. Tá? Criacionismo é isso. Então, todos nós, como nós somos cristãos, por definição de já sermos cristãos, nós somos criacionistas. Parou aí, ponto, calma, segura aí. Todos nós somos criacionistas, ponto. O que vai diferenciar como a gente vai trabalhar é as visões. Aqui nós temos uma visão, que é o criacionismo evolutivo. Tem aí um pedacinho a mais. Tá? Eu não vou nem trabalhar com isso aqui, mas tem aquele outro livro. Eu não estou com ele aqui na mão. Poxa, eu pensei que estava com ele aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Do Francis Collins, que inclusive ganhou o prêmio Templeton, tá? Este ano. Tá? A Linguagem de Deus, Francis Collins, tá? O Francis Collins ele vai trabalhar um negócio que a gente chama de evolucionismo teísta, tá? A gente nem vai trabalhar com relação a isso, tá? Mas só para diferenciar o que é evolucionismo teísta e o que é criacionismo evolutivo. Evolucionismo teísta seria o grande escopo.
tá? Seria a parte maior, tá? Evolucionismo teísta seria isso. O criacionismo evolutivo seria um braço do evolucionismo teísta, tá? O evolucionismo teísta vai dizer que Deus criou todas as coisas mais ou menos igual está aqui, e o criacionismo evolutivo ele funila um pouco mais, dizendo que esse Deus é o Deus cristão e tudo mais. Tem umas características aí, uma pequena diferençazinha de um para outro, mas basicamente seria isso. Tá? A diferença do criacionismo evolutivo para o evolucionismo teísta. Tá? Ou seja, o evolucionismo teísta é um subconjunto, é um braço do evolucionismo teísta. Tá? Só essa pequena diferenciação. Bom, então quais são as bases do criacionismo evolutivo? Bom, as bases são todas essas que nós conhecemos muito bem. Primeiro, a parte científica. É tudo aquilo que a gente inclusive já discutiu. Cosmologia e teoria da evolução. Dentro da cosmologia tem o quê? Tem toda a parte de criação do universo, surgimento do universo há 14 bilhões de anos, a sua evolução natural que se tem. A gente tem aí que tem criação de estrelas, galáxias, planetas e tudo mais, até chegar aqui na Terra. E aí quando chega aqui na Terra nós temos a diversidade de toda a vida, a criação da vida, surgimento da vida e por aí vai, evolução humana, evolução de animais, de plantas e tudo mais, tá? Que é tratado pela teoria da evolução. Então a base do criacionismo evolutivo é a parte de toda a ciência que a gente já conhece muito bem, cosmologia e teoria da evolução. Uma outra base, um outro pilar é a teologia, mais especificamente a teologia cristã, que é essa que a gente está trabalhando aqui. Dentro da teologia, as bases que nós temos é toda a teologia cristã, a ortodoxia, todas as doutrinas bases do cristianismo, por exemplo, a encarnação de Cristo, a trindade, tá? Então tudo isso é trabalhado dentro da teologia. E aqui eu fiz um destaque que dentro da teologia nós utilizamos exegese e hermenêutica. A soma de exegese e hermenêutica se chama interpretação bíblica. Tá? Qual que é a diferença de um para outro? Exegese é você pegar o texto dentro do seu contexto, texto bíblico, dentro do seu contexto e saber o que o texto está falando, por que ele está falando desse jeito. Por exemplo, pega lá de novo o Salmo, vamos voltar aqui rapidinho, Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, firmamento no céu das suas mãos e tudo mais. Agora pega o versículo 4. A sua linha, no caso aqui do dia em si, ou da parte onde o salmista está observando, se estende por toda a terra. E as suas palavras até o fim do mundo. Ou seja, essa questão da declaração que um dia faz outro dia e a noite faz a outra noite. E as suas palavras até o fim do mundo. Neles, pôs uma tenda para o sol. Agora, o que o sol faz? O qual é como um noivo que sai do seu tálamo, ou seja, ali quando tinha no casamento hebraico e tudo mais, tem toda uma questão, um comparativo com o casamento hebraico que se fazia aqui, que é o que o salmista está fazendo, tá? Então tálamo seria como se fosse o quarto de núpcias, é porque hoje em dia, depois que a gente casa, a gente vai para, depois que as pessoas casam, vão para um hotel, vão para vão fazer uma viagem, vai ter a lua de mel e tudo mais. Então seria mais ou menos isso. O tálamo seria aqui o local onde os noivos vão passar sua lua de mel, por exemplo. Tá? É como o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade. Qual que é a analogia aqui? Então o Sol está saindo de um ponto e indo para outro ponto. Só por esse texto aqui nós temos uma visão. Qual que é a visão que o salmista está tendo aqui dentro de uma cosmogonia? Ou dentro de uma... Qual que é a astronomia que o salmista tem? Ou a etnoastronomia? Qual que é a visão de mundo que o salmista tem aqui na hora que você faz uma leitura desse texto? Na leitura desse texto, o salmista tem uma visão de uma terra plana que vai de um ponto a outro, de uma extremidade a outra. Isso são informações que nós podemos tirar. O salmista está, aliás, o texto bíblico está afirmando que a Terra é plana? Não.
ele está fazendo um comparativo da declaração da criação toda, a glória de Deus, e nesse comparativo, o que ele tem, ou o que ele sabe, é que a Terra é plana e que o Sol gira ao redor da Terra. Então é esse o conhecimento, entre aspas, científico, que o salmista tem, mas esse conhecimento científico, entre aspas, de criação, está declarando a glória de Deus. Observe que o salmista, ou a Bíblia, não está afirmando que a Terra é plana, e sim de que toda a criação declara a glória de Deus, e ele faz um comparativo, compara o Sol como um noivo, a extremidade a outra e tudo mais, com a Terra plana e por aí vai, e só para declarar a glória de Deus. Ponto. Fim. Isso que eu fiz com vocês se chama exegese. É eu ver o que o texto quer dizer. É claro, tem muito mais detalhes, tá? Mas aqui, de uma forma bastante panorâmica, isso é o que o texto quer dizer dentro do seu contexto, tá? Agora, o que é hermenêutica? Hermenêutica é eu pegar esse texto e puxar ele, transcender esse texto, a mensagem desse texto, até os nossos dias atuais, na história da igreja e por aí vai. Como é que a gente faz a transcendência disso? Olha, a criação inteira, ela declara a glória de Deus. E a gente aqui pode fazer até algo meio análogo ao que o salmista fez. Olha, a dança da terra ao redor do sol é como se fosse uma sinfonia, que é onde a gente tem ali uma frequência específica, ou seja, giros específicos ao redor do Sol, que é uma dança também ao redor do buraco negro da nossa Via Láctea, que está na nossa galáxia. Aí você tem movimentos como se fossem danças no universo e por aí vai. Mas tudo isso está glorificando ou declarando glória a Deus. Isso é hermenêutica. Eu estou ensinando para vocês aqui que a Terra é redonda, que a Terra gira ao redor do Sol. Não. Esse conhecimento já é um conhecimento que nós temos de agora. Então eu vou utilizar esse conhecimento de agora para fazer a transcendência do texto para os nossos dias atuais. Isso é hermenêutica. E no final das contas eu somo a exegese e a hermenêutica e falo, isso aqui é uma interpretação bíblica, porque eu vou transcender o texto dentro do seu contexto aos nossos dias atuais. Tá? Então, é essa a ideia. Cadê? Voltando agora. Então, teologia tem essa parte de exegese e hermenêutica. Tá? E um outro pilar que eu estou colocando também é a analogia dos dois livros em um modelo relacional complementar. Traduzindo em português, tem aquele texto que, inclusive, aqui em Brasília a gente vai trabalhar no mês que vem. Tá? Caso alguém queira participar, esteja convidado já, tá? Depois pode procurar o Ed, ou pode me procurar também, que vai ser, deixa eu só lembrar a data aqui, na segunda semana, se não me engano, dia 10 de novembro, a gente vai ter uma reunião, inclusive a gente vai trabalhar com esse texto, é o texto do Dennis Alexander, onde ele fala de modelos para relacionar fé e para relacionar ciência e religião. E aí eu vou trabalhar mais especificamente para relacionar ciência e cristianismo, e fé cristã. Tá? E aí lá tem vários modelos, e o modelo, tem o modelo do conflito, magistérios não interferentes, modelos de fusão, e tem um modelo complementar, que é esse aqui aonde eu estou me inserindo o criacionismo evolutivo, no modelo complementar, aonde eu pego a teologia, pego a ciência dentro dos seus contextos próprios e junto as duas. Não é que eu junto as duas no sentido de um caldeirão para fazer bagunça, não. Eu junto as duas no sentido de diálogo, de complementariedade, para mim poder observar o mundo de uma forma completa e complementar. Ó, preciso entender aquele fenômeno ali. Mas para entender aquele fenômeno ali, eu preciso de Bíblia ou eu preciso de equações matemáticas? Olha, se a gente aplicar, para a gente entender aquele fenômeno ali, só se a gente pegar as doutrinas bíblicas. Então, beleza, não vou usar matemática, então só vou usar doutrinas bíblicas. Tá? Então seria mais ou menos isso. Na hora de eu ver o pessoal gosta de usar uma expressão, big picture, mas eu queria achar uma expressão em português que fosse um pouquinho mais bonitinha, que não fosse em inglês, mas o quadro completo, tá? Eu uso os dois de forma complementar. Então, essas são os dois. Dia 27? É dia 27 não, Natália. É em novembro, não?
Acho que é dia 10 de novembro, não? Que a gente já teve esse mês, a segunda. Acho que é. A Natália colocou a data, mas eu acho que é dia 10 de novembro, tá? Não, é uma vez por mês. Oi, Ed. Não é dia 27, é dia 10. Dia 10 de novembro, a gente vai ter uma reunião aqui em Brasília também, virtual, aonde a gente vai trabalhar esse texto do Dennis Alexander, Modelos para Relacionar Ciência e Religião, tá? Ah, beleza, não, tranquilo, eu te mando. Ah, beleza, não, tranquilo. Eu vou mandar então e aí você manda para o pessoal. Então vai ser dia 10 de novembro. Mas eu mando direitinho aí o texto, o link, inclusive o texto tá no site da BC2, então são coisas fáceis da gente encontrar. Tranquilo. Então, as bases, voltando então, as bases do criacionismo evolutivo é basicamente essa tríade, tá? Bom, criação, agora vamos. Lembra aqui que eu vou passar muito rapidamente em cada. A gente já viu definições e bases. Agora eu vou passar cada um desses pontos aqui bastante rápido, tá? A gente já está praticamente já. Eu não quero me delongar muito aqui, porque muito desses pontos a gente já trabalhou de forma bastante específica. Tá, então eu só vou fazer uma pequena recapitulação para vocês verem onde é que vai encaixar ou onde o crescimento evolutivo tem a ver com tudo isso. Tá? Bom, criação do universo da Terra, inclusive a gente já até trabalhou isso numa parte de cosmologia aqui. Tá? Esse aqui é um quadro, uma imagem, vamos dizer assim, uma representação gráfica desde o início do universo, que é aqui nesse ponto, até os dias atuais, que está aqui. Nós estamos basicamente aqui. Então aqui seria uma espécie de um cone histórico desde o início do universo até os dias atuais. Então, cada pedacinho ou cada fatia disso aqui seria, vamos dizer assim, um período histórico. Tá? Um período histórico do universo. Então, há 14 bilhões de anos o universo começa aqui. Essa parte meio coloridinha aqui, que a gente já até comentou, que é a radiação cósmica de fundo, ela surge quando o universo tem 380 mil anos de idade. E aqui passa um período escuro tal, e aqui começa alguns pontinhos aqui, aonde tem o surgimento das primeiras estrelas e galáxias, tá? As primeiras estrelas e as primeiras galáxias vão surgir aí aliás, as primeiras estrelas vão surgir quando o universo tem mais ou menos, tudo arredondando os números, tá? Quando o universo tem uma idade mais ou menos de 50 a 80 milhões de anos, tá? Ou seja, 80 milhões de anos depois do Big Bang. As primeiras galáxias vão aparecer lá para 100, 200 milhões de anos depois do Big Bang, ou seja, depois do nascimento do universo. E aí vem vindo aí o nascimento de várias estrelas, galáxias, fusões de galáxias. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu acho que até apresentei algumas figurinhas, mas nós temos aí evidências de todo tipo. Você quer o quê? Você quer nascimento de galáxias? Temos imagens reais. Você quer fusão de galáxias? Temos imagens reais. Essa radiação cósmica de fundo aqui, datada de 380 mil anos. Isso aqui é uma imagem real. Tá? Nós temos tudo isso. Tá? E aqui, lá para mais ou menos há 10 bilhões de anos atrás, contando de nós para trás, tem o surgimento da nossa galáxia, a Via Láctea. E aí a nossa galáxia, a Via Láctea, surgiu nessa fusão de estrelas e tudo mais, buracos negros e por aí vai. E aí lá para mais ou menos 5 bilhões de anos atrás de nós, ou seja, de hoje a 5 bilhões de anos atrás, tem o surgimento do nosso sistema solar, mais especificamente de uma nuvem de gás e poeira, aonde começa a surgir uma protoestrela e aí ela é ligada. Essa protoestrela é o Sol, tá? E aí depois de mais alguns milhões de anos você tem a formação dos primeiros, acaba sendo tudo junto, tá? Mas você tem a formação ali dos planetas, incluindo a Terra. Tá? Então lá para 4,6 bilhões de anos atrás a gente tem a formação da Terra e por aí vai. Tá? E nós estamos aí até hoje com toda essa formação do universo e da Terra, tá? Então, com galáxias e tudo mais. A gente já trabalhou isso um pouquinho mais em detalhes num outro encontro, tá? Tá, e aqui agora observa o seguinte, opa, essa aqui, é essa imagem. Observe que eu falei para vocês aqui nessa imagem é a criação do universo, das galáxias, das estrelas e tudo mais.
O texto bíblico de Salmo 19 não tem nada de criação, de Big Bang, de formação de estrelas, galáxias, nuvem de gás e poeira. Que é isso? Protoestrela, fusões de galáxias. Não existe absolutamente nada disso no texto bíblico. O que é que tem no texto bíblico? Como eu já falei para vocês um pouquinho atrás, é uma terra plana, aonde nós temos águas, colunas, um firmamento, águas acima do firmamento, o sol está dentro do firmamento, estrelas aqui, tem a lua do outro lado, tem um inferno aqui, só que essa tradução aqui de inferno é uma tradução em português de uma cultura, vamos dizer assim, grega, que é lá do... Eita, agora passou o nome do cara? O deus grego do inferno, Hades, que também algumas traduções bíblicas vai trazer Hades, vai fazer uma diferenciação em lago de fogo e inferno, é uma coisa, é outra, e por aí vai. Mas não, para o texto bíblico, para o texto do Antigo Testamento, essa expressão inferno, que é, aliás, a expressão que foi traduzida para o português de inferno é o que está lá no hebraico de Sheol, ou apenas lugar dos mortos, aonde o cara morre e vai e fica. É essa cultura hebraica que se tem, tá? Mas aqui, como a figurinha está toda em português, então vamos traduzir o Sheol para inferno, vamos dizer assim, tá? E aqui do lado de fora desse negócio aqui, a gente tem aonde Deus habita, tá? Essa é a ideia de cosmologia, de universo, de tudo para o texto bíblico. Lembra lá naquele texto que Paulo está falando, que conhece um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas e tudo mais, né? Que praticamente a gente acredita que seja ele mesmo que foi. A ideia ali é o seguinte: você tem vários céus, porque Paulo já está inserido aí dentro da cultura, que aqui é uma ideia bastante primitiva ainda, tá? Ao longo do tempo isso aqui foi sendo aperfeiçoado, você tem mais outras camadas e outros céus que tem por aqui, mas para sintetizar a ideia seria, aqui nós temos o primeiro céu, o segundo céu seria aqui onde ficam as estrelas. O primeiro céu é esse na parte baixa, onde a gente vive, né? Essa parte mais superior aqui, onde tem as nuvens e tudo mais, né? Que fica nessa parte mais de baixo. O segundo céu ficaria aqui, onde tem as estrelas, a lua e tudo mais. O terceiro céu já seria para fora de tudo isso, onde Deus habita. A ideia seria, claro, tem muito mais detalhe disso, mas a ideia seria basicamente essa. Essa é a visão que se tem, que o salmista tem. Essa é a visão que você tem que ter. Você tem que ter essa figura do seu lado quando você está lendo o texto de Gênesis capítulo 1, aonde lá no texto vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus fez separação das águas e apareceu a porção seca. Deus fez o firmamento, fez uma separação dos céus e tudo mais, que é o firmamento, fez as estrelas. Pô, mas não tem planeta? Pois é, na Bíblia não fala de planetas. Mas existe planetas. Aliás, a palavra planeta significa uma estrela errante, ou seja, uma estrela que não tem um movimento como as outras estrelas. Aliás, as outras estrelas são fixas e tem estrelas que estão andando, estão errantes. E isso é a palavra que veio para o português chamado de planeta, tá? Aqui você tem as comportas, de vez em quando essas comportas abrem bem pouquinho aqui e sai a água acima do firmamento, passando pela comporta e cai na terra. Qual é o nome desse negócio que nós chamamos? Chuva. Então a chuva não cai da nuvem, cai da comporta ali. Pega o texto lá de Gênesis capítulo 6, aonde começa o dilúvio, você tem ali as águas saindo dos abismos. Olha aqui aonde é que estão os abismos. Abre aqui porque aqui tem água para todo lado, água acima das comportas. Quando lá no dilúvio abriu os abismos e subiu água, e as comportas do céu se abriram e caiu água. Por isso que inundou tudo. É essa concepção que você tem aqui. Tá? Você não vai achar cosmologia no texto bíblico, você não vai achar Big Bang no texto bíblico, você não vai achar galáxias e estrelas no texto bíblico.
Você vai achar isso. Por isso que nós temos que fazer uma exegese, ver o texto dentro do seu contexto para poder entender o que o texto está querendo dizer. Por isso que nós temos que fazer uma exegese muito bem feita. Tá? Bom, a parte da criação da vida, do homem, da mulher, a parte evolutiva, bom, isso aí vocês viram com o Thiago, não vou nem entrar em muitos detalhes aqui, tá? Mas aí a gente tem a ideia que aqui, obviamente, que essa figurinha aqui, que é a evolução, que eu estou sintetizando aqui é uma brincadeira, né, claro, que o homem evoluiu de algumas coisas aqui, o pessoal chama de macaco, o que que é? Não é uma evolução linear, tá? Aqui só tem uma brincadeirinha que eu fiz aqui, onde tem a parte da evolução. Vocês trabalharam muito bem com o Thiago, e detalhe, a evolução ela é uma teoria científica onde nós temos evidências de todo tipo, inclusive evidências materiais, fósseis, tá? Aqui a gente observa essas figurinhas das cabeças aqui, vê até um processo evolutivo no sentido, e evolução nunca é coisa que evolui para melhor. Evolução é adaptação ao meio. Não faz sentido dentro da teoria da evolução nós falamos de evolução para melhor, porque não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Evolução significa adaptação ao meio onde você está. Tá? Se isso vai ter uma diminuição aqui dessa parte de baixo aqui, eu espero que a Natália não me bata de tantas coisas que eu posso falar errado de biologia, tá? Então, mas eu posso falar que eu não sou da área de biologia. Aqui você tem uma diminuição aqui do maxilar em relação ao crânio, um aumento do volume craniano e tudo mais. Você tem um processo de evolução, um processo adaptativo, que é o que foi necessário para acontecer a adaptação desses seres dentro do seu contexto. Tá? Mas o Thiago trabalhou isso bastante com vocês. A vida, então, ela não é linear assim, mas ela é um pouquinho mais parecida. Aqui também não está completa, mas a vida seria algo mais ou menos desse tipo, como se fosse uma árvore, cheio de braços ou cheio de galhos, tá? Então, por um lado, você vai ter evolução de plantas, de insetos, de animais, uns répteis, uns dinossauros aqui, umas aves, e lá no galinho, lá no finalzinho, você vai ter o ser humano aqui. Tá? Você vai ter um ser humano bem aqui. Aí esse ser humano que tem aqui é claro, tá tudo sintetizado, né? Mas você tem um galho onde você tem várias espécies do gênero Homo. A nossa espécie se chama Homo sapiens, mas nós temos outros tipos ou outras espécies, que o Thiago vai ter trabalhado bastante com vocês, que é o Neandertal, que é uma outra espécie, você tem o Australopithecus, você tem o Homo erectus, e outras espécies a mais, que está nesse mesmo tronco, e uma dos troncos, vamos dizer assim, deu origem a uma espécie específica, que é o Homo sapiens, que somos nós. Né? O Edivan está perguntando, as árvores também tiveram a mesma origem? Você está falando das árvores plantas? Sim, sim. Se for das árvores plantas aqui, todas elas tiveram a mesma origem da vida inteira. Tá? Então começa daqui, e as árvores, as plantinhas e tudo mais tem uma evolução pro lado de cá, protozoários, esponjas, os vertebrados aí pro lado de cá. No meio aqui a gente tem outras coisas aqui também que evoluíram. Claro que essa árvore, como é que é o nome dessa árvore? A árvore filogenética é bastante reduzida, né? É só uma figurinha. Ela é muito maior do que tudo isso, tá? Então toda a vida tem uma origem comum aqui. Agora, essa origem comum, observa que tem umas raízes, não é uma única raiz. Tá? A gente acredita também, o Thiago deve ter trabalhado isso também com vocês, que a vida não começou só com um único tipo. Pode ter começado com um único tipo, sim, a gente não sabe ainda o mecanismo direitinho, mas ela pode ter começado com vários tipos, tá? Dentro de várias raízes que se juntaram, que era do mesmo tipo de origem ali, e foi evoluindo de forma separadinha e tudo mais, do jeito que está aqui. Tá? Mas isso a gente trabalha bastante dentro de teoria da evolução, que a gente conhece, e o Thiago já trabalhou isso com vocês, que a gente conhece muito bem. Tá? Claro, deixa eu só colocar um ponto aqui de destaque que talvez eu não tenha mencionado. Isso não significa que nós conhecemos toda a evolução,
toda a cosmologia, o universo inteiro, a vida inteira, sabemos tudo. Não sabemos tudo. Tá? Não temos resposta para todos. E eu ainda vou ser mais audacioso ainda. Nós temos mais perguntas do que respostas. Tá? Graças ao bom Deus que nós temos mais perguntas do que respostas, porque isso permite que nós temos mais pesquisas, mais pessoas indo para as faculdades, estudando, arrumando mais problema, tendo mais problema, respondendo uma questão e abrindo mais 10 e por aí vai. Tá? Então já vou deixar isso bem claro. Nós não temos todas as respostas dentro da cosmologia, dentro da astronomia, dentro da biologia. Tá? A Natália, eu acho que ela concorda 100% com essa expressão. Não temos todas as respostas. Dentro da teoria da evolução também não temos todas as respostas. Na realidade, a gente tem muitas controvérsias, tem muitas discussões. Eu poderia passar a noite inteira falando para vocês aqui só de problemas dentro da cosmologia. Só da cosmologia. Aí tem milhões de problemas. Só dela a gente pode passar o resto da noite. Dentro da biologia, vixe, aí a gente passa a semana. Dentro da teoria da evolução, mais ainda. Tá? Não temos todas as respostas, nem tudo está respondido. Mas a gente já tem algumas coisas. Tá? E a ciência é trabalhada com essas algumas coisas que a gente vai evoluindo. Apesar de não termos todas as respostas, a gente sabe um pouquinho, sabe bastante coisa. O conhecimento aí já está acumulado há bastante tempo, tá? Então tenha sempre em mente isso, tá? A gente não vai conseguir responder todas as questões, como agora nessa questão de e aí, o pecado e a queda fica onde? Então, a gente não tem resposta única para isso, tá? Por isso que eu estou indicando aí para vocês esse livro, Criação ou Evolução, Precisamos Escolher, do Dennis Alexander também, tá? E o Dennis Alexander vai trabalhar justamente essa parte de teoria da evolução, um pouco de parte teológica, e vai apresentar alguns modelos, alguns, plural mesmo, tá? Não tem um só não, alguns modelos de como é que a gente pode entender o pecado original, que é base dentro da teologia cristã. Sim, a gente não tira isso dentro da teologia cristã. Nós não tiramos dentro da teologia cristã, dentro desse modelo relacional complementar, dentro do criacionismo evolutivo, nós não tiramos a questão do pecado original e a questão da queda do homem, aonde o pecado adentrou pela desobediência humana, que é a definição teológica que nós temos. Isso não é tirado. Agora, como é que isso aconteceu do ponto de vista histórico, o processo foi uma história, como é que isso aconteceu? Nós temos alguns modelos que podemos integrar sobre isso. Que a gente viu que o ser humano evoluiu dentro daquela árvore filogenética, por ali vai. Só que aí chega no momento e tá, e aqui, como é que a gente coloca queda nisso? Se o homem não veio do barro no sentido literal, ou seja, que Deus fez um boneco de barro e assoprou nas narinas, e sim a gente tem a nossa origem biológica através de processos evolutivos, até o surgimento do Homo sapiens e tudo mais, e isso tem do Homo sapiens para cá, tem aproximadamente, vamos arredondar os números aí, uns 200, não é mais, eu vou arredondar 300 mil anos para cá, só do Homo sapiens. Tá, e a queda? Como é que a gente coloca a queda? Então, tem alguns modelos. E o Dennis Alexander coloca alguns desses modelos. Tá? Depois a gente pode até discutir algum desses modelos. Então, tem diversos modelos do que é pecado, do que foi a queda em si. Foi um evento único, é um processo que, quando acabou, nós chamamos esse processo todo de queda. Como é que aconteceu isso? Como é que é isso? Tá? Então, tem esse livro, Criação e Evolução, que vai dar alguns modelos, tá? Qual que está certo? Bom, não tem como a gente ver do ponto de vista, entre aspas, científico, né? A saber, porque não dá para pegar um pedacinho de pecado e colocar num laboratório e analisar. Isso já vou colocar logo de agora, que é um spoiler do livro. Pecado não é transmitido através do DNA, tá? Não é. Senão ficaria facílimo da gente pegar. Aqui é o gênio do pecado, esse aqui. Beleza, vamos eliminar ele aos pouquinhos, vamos tocar aqui e tal, fazer uma manipulação genética aqui e tal, e vamos tirar o pecado. Pronto, estamos livres do pecado. Então, pecado não é transmitido através da genética. Não é. Mas a criança, quando nasce, quando é fecundada, quando está na barriga da mãe, quando tem o seu processo de nascimento e tudo mais, já nasce com pecado. E aí?
será que o parto normal é que causa o pecado? Então vamos fazer só cesárea. Não, cesárea já existe e ainda continua existindo pecado. Ou seja, parto normal e parto cesáreo ainda continua produzindo homens pecadores. Então não é o parto, não é a genética, é o quê? Então, aí a gente vai construir um modelo para poder entender como é que é essa transmissão do pecado, tá? Que ele existe, a queda também existiu, tá? Ela foi um ponto na história humana. Agora, como a gente vai fazer interligar isso? Bom, aí é trabalho nosso aqui, ou do Denis Alexander, que apresentou alguns modelos, a gente precisa expandir isso. Tá? Dilúvio, aí eu tenho até no canal do YouTube que eu tenho, depois no finalzinho posso deixar dar uns links lá, depois vocês podem conferir. Aqui, aqui em Brasília eu fiz 2 lives falando sobre dilúvio, né? A gente já comentou um pouquinho sobre dilúvio. Né? Dilúvio, o que a gente tem do dilúvio do ponto de vista científico é que dilúvio não existiu. A gente não tem evidências geológicas, geofísicas de dilúvio universal ou local. Não temos, não há. Tá, mas o texto está narrando aqui um barco cheio de animal aqui. E agora? E agora que a gente vai ter que fazer o serviço que a gente tem que fazer. Exegese bíblica e hermenêutica bíblica. Temos que fazer esse serviço. Temos que entender por que o texto bíblico colocou uma narrativa. Aliás, antes disso, não porque nós temos que entender a narrativa do dilúvio no texto bíblico. Para isso, a gente tem que buscar outras fontes, John Walton, por exemplo. Depois, no finalzinho, eu vou mostrar um texto do John Walton, Mundo Perdido do Dilúvio. Então, eu vou ter que entender a exegese do texto, ou entender a narrativa do texto bíblico, porque está lá o dilúvio. Já que não tem evidência científica, pô, e essa matança toda de animais e de gente que está aqui, isso aqui está por quê? Depois que eu fizer isso, aí eu faço um modelo, igual eu fiz lá de pecado e queda, interpretativo dentro do criacionismo evolutivo, para entender, tá, e aí? Como é que fica essa narrativa do dilúvio? Entendeu? Então é mais ou menos essa ideia que o criacionismo evolutivo vai tratar a questão do dilúvio. Conclusão é que a NASA e a Bíblia estão juntas e vai ter alguma coisa aí que eu não sei o que é. Porque o pessoal chama de conspiração ou qualquer outra coisa do tipo. Né? Não, mas não vai ter nada disso. Tá? Essa questão da NASA e do texto bíblico. Alguém colocou aqui uma questão interessante, é que as medidas da arca são as mesmas usadas para os grandes navios de hoje em dia. Pois é, Ana, eu não sei se a arca, se a gente for fazer a questão das medidas da arca em si, elas são muito maiores do que os grandes navios que nós temos hoje em dia, ou até os grandes navios que a gente teve no passado, né? É muito maior. E a gente ainda tem um problema ainda, se a gente for pegar as dimensões, as medidas da arca, exatamente como estão ali no texto bíblico ali, ela é e colocar para navegar é um objeto que não tem muita hidrodinâmica, que é o que a gente chamaria. Ou seja, aquele objeto inteiro, a arca inteira, com o peso que ele tinha, com as dimensões que ele tinha ali, e jogar na água, ele não navega. Tem um problema seríssimo aí com relação a essa questão de pegar. Obviamente, eu estou falando aqui de uma forma literal, né? Estou falando aqui pegar exatamente ali as dimensões, colocar ali, colocar todo o peso, né? Estou falando nesses termos de forma literal, né? Ao pé da letra que está ali. Se fosse colocar isso, a arca ela nem não conseguiria navegar. Fora os diversos problemas que nós temos, por exemplo, de canguru que tem na Austrália. É um exemplo que eu gosto muito de canguru na Austrália, que sempre existiu o canguru ali, é mais antigo do que a própria narrativa do texto bíblico. Né? Então a gente sabe, se for pegar a narrativa ao pé da letra ali do dilúvio, a gente vê que Noé não entregou animais ao longo do mundo, né? E nem entregou canguru na Austrália. Né? Então a gente não tem aí como explicar os cangurus na Austrália, por exemplo, utilizando a Arca de Noé. Né? Fora que ainda tem uma outra forçada de barra que o pessoal faz também, que é com relação à questão dos dinossauros. Né? O Ken Ham, por exemplo, ele até faz isso. Né? Ele vai colocar aí que os fósseis não têm
Os fósseis de dinossauro não tem esses milhões de anos todos, né? E um outro, eu não vou citar o nome, mas é um outro maluco, só pode ser, né? Ele vai chegar a citar dizendo que o ser humano conviveu com os dinossauros e foram extintos, ou os dinossauros se acabaram no dilúvio. Isso não faz o menor sentido, seja de qualquer ponto de vista que a gente for observar. Se for do ponto de vista bíblico, a Bíblia não cita nada sobre dinossauros. Leviatã e Berremonte não tem nada a ver com dinossauros, tem mais a ver com as divindades cananeias que existiam na época. Não tem nada a ver com dinossauro. Então, dinossauros não conviveram com o ser humano, que a gente não tem nem registro bíblico disso. E foram extintos no dilúvio, mas o dilúvio foi justamente para salvar os animais terrestres. Está lá a expressão lá de salvar cada um dos casais, né? E não foi salvo dinossauro, né? Então, assim, tem muitas incompatibilidades se a gente for pegar o texto bíblico do dilúvio no seu texto em português ao pé da letra, sem fazer exegese. Eu vou ler o texto ali e já vou fazendo a descrição. Isso não é exegese. Então, sem fazer exegese, eu só vou ter problema com o dilúvio. Assim como qualquer outra parte, Gênesis do capítulo 1, por exemplo, se eu for pegar ali a semana da criação de 24 horas, eu só vou ter problemas, sem fazer exegese. Por isso que nós temos que fazer sempre exegese. Tá? E aí vai entrar justamente nessa parte final da. Eita, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo aqui, mas já estou concluindo já, tá? Ah, que é essa conclusão que eu quero fazer, é justamente essa junção do texto bíblico, ou seja, da parte da teologia, com a questão da NASA, uma representação que eu estou fazendo aqui da teologia, tá? A conclusão aqui é algumas dicas, tá? Faça uma boa exegese, que é tudo isso que eu estou comentando com vocês. Rio cultural, entenda como que é o texto dentro do seu contexto original. As linguagens bíblicas e científicas são diferentes. O que isso quer dizer? Que o texto bíblico vai falar de terra plana que não tem nada a ver com ciência. A linguagem bíblica ali é outra, tem outro linguajar, tem outra expressão. O texto foi escrito no hebraico que nem existe hoje em dia mais. Aramaico, que é outra língua morta nisso. Ricardo, deixa eu pegar aqui. Ricardo Pinto, professor de engenharia naval da UFSC, que faz essa fala nesse sentido. Eu não conheço, sinceramente não conheço. Depois você me manda alguma coisa com relação a isso, depois eu dou uma olhada, tá, Ana? Eu quero dar uma olhada nisso, porque desconheço. Eu não conheço o Ricardo Pinto, né? Então depois eu posso dar uma olhada nesse trabalho, palestra ou alguma coisa que ele falou, aí eu dou uma avaliada, tá? Realmente não conheço. Então, as linguagens bíblicas e científicas são completamente diferentes, tá? Então, eu preciso analisar o texto dentro da sua linguagem própria. A hora que eu pegar um texto profético, não dá para eu pegar o pé da letra. Na hora que eu pegar uma poesia hebraica, não dá para eu comparar com a poesia portuguesa. São coisas diferentes. Né? As linguagens, figuras de linguagem são diferentes também da forma como eu entendo hoje e da forma como o pessoal entendia antes. Então eu tenho que fazer todo esse trabalho. Tá? Até a questão da ciência, como nós conhecemos ciência hoje em dia, é alguma coisa ali do século XV. Agora, recente, há 500 anos atrás. O texto bíblico foi finalizado no primeiro século, há 2000 anos. Então tem esse detalhe que a gente precisa observar, tá? E a questão da revelação geral e revelação especial. Revelação especial é o texto bíblico. Revelação geral é a natureza. Nós estudamos a revelação geral através da ciência. Nós estudamos a revelação especial através da teologia. Tá? Então a gente precisa também ter isso em mente. Só que os dois são revelações da mesma pessoa. São dois livros escritos pelo mesmo autor. Tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Tá? Desculpa, eu acabei passando um pouquinho do horário que eu estava programado. Né, estava programado 50 minutos, passei 4 minutos, então ainda está dentro ainda um pouquinho, tá? Aqui tá os meus contatos, nesse Linktree aqui tem o link ah, tem o link do YouTube, onde eu falo um pouquinho da questão do dilúvio e tudo mais, tá?